Bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo de domínios. No vídeo anterior nós falamos sobre elementos primos e irredutíveis, mostramos uma relação entre eles, né? E em seguida nós mostramos, para finalizar o vídeo, nós mostramos que em domínios de ideais principais, os conceitos de primo e irredutível eles coincidem, né? Nesse vídeo de agora, nós vamos falar um pouco, vamos falar brevemente não, mas vamos falar um pouco sobre domínios de fatoração única, né? Bom, vamos lá, vamos pensar no português dessa expressão, né? Domínios de fatoração única, né? Domínio, a gente sabe o que é, então estamos trabalhando com domínios, então tem que ser domínios. Fatoração significa quebra. Então, quebra. Né? Então, domínios onde é possível fazer quebras. Nós vamos ver que tipos de quebras que nós vamos fazer. Única. Bom, única no sentido, não tem outra. Tá? Então, esse é o objetivo da aula. Esse é o sentido, vamos dizer assim, de domínios de fatoração única. Se nós formos pensar nos números inteiros, o teorema fundamental da aritmética, ele fala o seguinte, que todo número inteiro ele pode ser escrito como mais ou menos um, vezes um produto de primos, vezes o produto de uma quantidade finita de primos. Tá? Esse mais ou menos um, ele aparece por causa do sinal do seu número inteiro. Se o seu número inteiro for negativo, você escreve ele como menos um vezes um produto finito de números primos. Tá? Essa fatoração, essa quebra, essa é a fatoração, né? Essa fatoração ela é única, a menos da ordem em que os primos aparecem. A menos da ordem, essa fatoração é única. Então, você pega o 6, por exemplo, você escreve como 2 vezes 3. Ou então como 3 vezes 2. Essa ordem, ela não interfere na unicidade. É isso que basicamente fala o teorema da aritmética, o teorema fundamental da aritmética. Então, a menos da ordem dos fatores primos, a menos da ordem, a escrita é única. Então, quem escreve 2 vezes 3 está escrevendo a mesma coisa que a pessoa que escreve 3 vezes 2, né, na fatoração do 6. Se você, por exemplo, pegar o menos 10, você escreve ele como menos 1 vezes 2 vezes 5. Né? Ou você pode escrever também como menos 1 vezes 5 vezes 2. Assim por diante. Tá? Outra forma de você encarar isso é, por exemplo, menos 10, você pode escrever como menos 2 vezes 5. Né? Ou 2 vezes menos 5. Isso também é possível. Ou ainda, menos 1 que multiplica menos 2 vezes menos 5. Então, isso também é possível. Né? Todas essas formas de fatoração, do ponto de vista da álgebra, ela é uma só, porque ela só depende da ordem dos fatores, né? Ou do sinal dos fatores. Né? 2 ou menos 2, quem trabalha com 2, algebricamente trabalha com menos 2. Né? Eles são associados. Lembra da noção de associados que nós vimos há pouco? Então, o 2 e o menos 2 eles são associados nos inteiros. Né? Todo elemento é associado ao seu oposto. Justamente porque um é igual ao outro vezes uma unidade. No caso, a unidade é o menos um. Né? Então, então por isso que lá nós falamos no teorema fundamental da aritmética, você fala em fatoração única. Nós queremos estender isso para domínios mais gerais. Tá certo? Então, objetivo, definir e apresentar exemplos e também algumas propriedades e domínios de fatoração única. Notações clássicas que nós viemos adotando, né? R é um domínio, R estrela é o R menos o zero, e o U de R para nós são os elementos invertíveis de R. O que nós vimos nos vídeos anteriores? E se você tem um elemento invertível, então um outro elemento vai ser associado a ele, sem somente se esse outro elemento é invertível também. Então, associados a um elemento invertível, só outro invertível. Nós também vimos o seguinte, né, que elementos associados a um elemento invertível continuam sendo invertível. Um elemento associado a um elemento irredutível continua sendo irredutível. Né? Então, se A é irredutível e B é associado a A, então B também é irredutível. Se o A é primo e B é associado a A, então B é primo. Ou seja, elementos associados
há primos, continuam sendo primos. Todo primo é irredutível, né? Isso nós vimos, essa é a conexão entre essa é a relação entre elemento primo e elemento irredutível. E por fim, nós vimos no final do vídeo passado que domínios de ideais principais, todo elemento irredutível é primo, né? Então, primo e irredutível em DIPs conhecidos. Vamos então à definição de domínios de fatoração única, e eu vou abreviar por DFU. Já abreviamos domínios de ideais principais por DIP. Domínios de fatoração única nós vamos chamar de DFUs, né? Então, um domínio é um DFU se ele satisfaz as seguintes condições. Primeiro, todo elemento não invertível de R estrela, ou seja, todo elemento não nulo e não invertível, ele é o produto finito de fatores irredutíveis. Ele é um produto finito de fatores irredutíveis. Tá? Então, o item 1 diz o seguinte, ó, pode haver mais. Pode haver várias fatorações. O item 1. O item 2 fala o seguinte, essa fatoração dada no primeiro item, ela é única no seguinte sentido. Ela é única a menos da ordem, ou seja, a ordem não importa na unicidade. Pode haver a ordem, você pode alterar a ordem dos fatores sem alterar a unicidade. Né? Alterando a ordem, você diz, continua sendo uma só. Então, a menos da ordem e a menos de elementos associados aos fatores irredutíveis. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se você pega um elemento que pode ser fatorado de duas formas distintas, como um produto finito de irredutíveis, né? Então o A pode ser escrito como esse produto finito de irredutíveis, e também pode ser escrito como esse produto finito de irredutíveis. Então, a quantidade de fatores é igual, e mais ainda, a menos da renumeração dos índices, o P1, cada PI aqui é associado ao QI. Tá? Então, a menos da ordem, né? A menos da renumeração dos índices. O P1 aqui ele é associado ao Q2. Tudo bem, então em vez de chamar o Q2 de Q2, você chama ele de Q1, né? Daí você tem o P1 associado ao Q1, né? Então, a quantidade de fatores tem que ser a mesma, tá? A quantidade de fatores tem que ser a mesma, e a menos da renumeração dos índices, cada fator irredutível que aparece nessa fatoração é associado a um fator irredutível desta outra fatoração aqui. Então, é nesse sentido que ela é única. E é claro, como o nosso domínio, todos os domínios são comutativos, a ordem dos fatores que eles aqui aparecem, ela também não importa. Também não importa. Tudo bem? Então, esse é o sentido. Isso significa para nós, então, um domínio de fatoração única. Ele é um dos conceitos mais enrustidos que nós vamos ver aqui no decorrer, nessa parte final aqui, onde nós estamos estudando domínios. Né? Ela é um pouco mais complicada, né? Porque ela leva 2 itens. O primeiro item é tranquilo até, né? Todo elemento não invertível e não nulo é um produto finito de fatores irredutíveis. Essa é até tranquila. O problema está na unicidade, né? Quando aparece essa única, a menos de ordem e a menos de elementos associados, dos fatores irredutíveis, essa é um pouco mais enrustida, né? Ela dá um pouco mais de problema nas pessoas. Mas ela quer dizer o seguinte, se tem duas fatorações distintas, a quantidade de fatores irredutíveis tem que ser igual, a quantidade de fatores é igual, e a menos de renumeração, cada PI é associado ao QI. Ou seja, cada irredutível P é associado a algum irredutível Q. A diferença entre eles é uma unidade, é um invertível, ou seja, não é nada. Tá? Essa é a tópica. Como eu já tinha falado para vocês, o anel dos inteiros é um domínio de fatoração única. Isso segue do teorema da aritmética, teorema fundamental da aritmética. Todos os inteiros diferentes, porque, olha só, o teorema da aritmética fala isso, né? Todos os elementos diferentes de mais ou menos 1 e 0 podem ser fatorados como um número, como um produto finito de primos. E essa fatoração é única a menos da permutação dos fatores e a menos do menos 1. Né? Que é exatamente isso, né? O menos 10, por exemplo, você escreve ele como menos 1, que multiplica 2 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2. Ou o 10 você escreve como 2 vezes 5. Você também pode escrever ele como menos 2 vezes menos 5.
Observe que o 2 e o menos 2 são associados, o 5 e o menos 5 são associados. Né? Essa associatividade, essa ser associado, isso não altera a unicidade. Tá? É isso que significa. Também nesse vídeo aqui, ó, aula 33, fatoração de polinômios, nós mostramos que num corpo, sobre um corpo, o anel de polinômios é um domínio de fatoração única também. Lá nós já mostramos isso para polinômios. O próximo teorema ele dá uma caracterização de domínios de fatoração única. E aí nós vamos substituir esse DF2 aqui, ó, que é um pouco mais difícil. Nós vamos substituir esse por uma coisa que ela é um pouco mais palpável, ela é um pouco mais entendível. Tá? E ela é o seguinte, né? Então ela fala o seguinte, que um domínio é um DFU, ou seja, é um domínio de fatoração única. Sem somente ser, ele satisfaz o item 1 da definição, o DF1, e o DF3. Ou seja, DF1, todo elemento não nulo e não invertível é um produto finito de fatores irredutíveis. Esse é o DF1, esse continua o mesmo. Mas o DF2 pode ser trocado pelo DF3, que fala o seguinte, todo elemento irredutível é primo. É bem mais fácil o DF3 do que o DF2. Né? Então, domínio de fatoração única é um domínio que satisfaz esses dois itens aqui. Todo elemento é um produto, todo elemento não nulo e não invertível é um produto finito de fatores irredutíveis. Todo elemento irredutível é primo. Né? Lembrando que todo primo é irredutível, mas nem sempre um irredutível é primo. Nem sempre um irredutível é primo, isso nós vamos ver mais adiante. Mas todo primo é irredutível. Quando todo irredutível é primo, ou seja, quando primo e irredutível coincidem, e mais ainda, quando vale esse primeiro item aqui, então nós estamos de fato num domínio de fatoração única. Né? Isso aqui vai ser importante, isso é importante na verdade, porque nós temos agora uma definição alternativa de domínio de fatoração única. Em vez de você verificar os itens 2 e 3 aqui, ó, DF1 e DF2, DFU1, DFU2, domínio de fatoração única 1, domínio de fatoração única 2, né? Em vez de você verificar esses dois, basta você verificar o DFU1 e o DFU3. E aparentemente ele é um pouco mais simples. Então, o que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar o seguinte. Essa daqui é a definição de domínio de fatoração única, né? O domínio satisfaz essas duas ao mesmo tempo, DFU1 e DFU2. Essa é a implicação da esquerda para a direita. R é um DFU, é um domínio de fatoração única. Ele é um domínio de fatoração única, então ele satisfaz essas duas propriedades aqui. Nós vamos mostrar que essas duas aqui implicam na 3. É claro que essas duas implicam na DFU1. Claro que ela implica nessa. Então, como essas duas implicam nessa, claro que implica, nós temos que mostrar só que essas duas implicam na terceira. Tá? É só isso que nós temos que fazer. Só, né? Então vamos lá, vamos tomar um elemento irredutível, nós temos que mostrar que ele é primo. Isso é mostrar o DFU3. Né? Vamos mostrar então que ele é primo. Para mostrar que ele é primo, nós vamos supor que ele divide um produto de dois fatores, que o A divide B vezes C, e nós vamos mostrar que o A divide B ou o A divide C. Tá? Esse é o nosso objetivo. Para isso, nós vamos considerar as fatorações do B e do C, né? Como nós estamos num domínio de fatoração única, ou seja, vale DFU1 e DFU2, como vale essas duas propriedades, então o B pode ser escrito como um produto de fatores irredutíveis, P1 até Pn, e o C também pode ser escrito como um produto de fatores irredutíveis, aqui do Q1 até o Qm. Tá? Essas quantidades não precisam ser iguais aqui para o B e para o C. Como, por hipótese, o A divide o BC, né? Então, por definição, o lado direito, né, o BC, pode ser escrito como o lado esquerdo, que é o A, vezes um certo D. Esse D, como ele está em R, e o R é um domínio de fatoração única, então eu posso quebrar esse D também em produto de fatores irredutíveis. Esses fatores irredutíveis eu chamei de S1 até SK, certo? E aí o que eu tenho? Ó?
eu tenho que BC é igual a D vezes A. Eu vou substituir no lugar do B, no lugar do C, no lugar do D, eu vou substituir isso daqui, ó, né? Já que eles são iguais, né? Então, P1, P2, PN, Q1, Q2, QM é igual a S1, S2, SK vezes o A. Observe que o A ele é irredutível por hipótese, né? Então, o que acontece? No lado esquerdo, eu tenho um produto de fatores irredutíveis. No lado direito, eu tenho também um produto de fatores irredutíveis. Então, a unicidade da fatoração é como se eu tivesse, ó, esses dois elementos aqui são iguais, né? Essa aqui é uma fatoração do BC, e essa aqui do lado direito também é uma fatoração do BC. Mas espera lá, não pode ter duas. Como é domínio de fatoração única, só pode ter uma. Esse A aqui, ele é um irredutível, e faz parte dessa fatoração. Então, ele tem que ser associado a um desses elementos aqui, do lado direito. Então, ou o A é associado a um dos elementos PIs, ou ele é associado a algum QJ. Não tem jeito, por causa da definição, por causa do item 2 da definição de domínio de fatoração única. Então, se tem duas, cada fator irredutível do lado direito tem que ser associado a algum fator irredutível do lado esquerdo. Então, esse A, em particular o A, ele tem que ser associado a algum PI ou ele tem que ser associado a algum PJ. O que isso significa? Bom, isso significa que o PI divide o A, que divide B, por hipótese. Não, para lá. O A. P1 divide A. Divide A. Não, aqui eu escrevi errado. Aqui está errado. Não, escrevi errado aqui. A ordem está trocada aqui. Desculpa. Olha só. Vamos lá. Vamos. Aqui tudo bem, né? O A está associado ao PI ou o A está associado ao QJ. Tá? Agora vamos ver. Se o PI é associado, se o A é associado ao PI, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que o A divide PI. O A divide PI. PI divide B. Então, se isso aqui acontecer, eu vou ter que o A divide B. Tá? Se o A é associado ao QJ, eu tenho que o QJ divide o C. Como o A é associado ao QJ, o A também divide o QJ. Então, A divide QJ, QJ divide C, e, portanto, ó, o A divide o B ou o A divide o C. Aqui está invertido, ó, isso aqui está invertido. Eu tenho que o A divide PI e o PI divide B. Então, A divide B. Ou então, A divide QJ e o QJ é que divide o C. Aqui está trocado aqui, né? E aí, por transitividade, o A vai dividir o C. Tá certo? Então, uma dessas duas coisas aqui tem que acontecer. Moral da história, então, todo elemento irredutível, ele acaba sendo também um elemento primo e, portanto, vale o DFU 3. Tá? Agora nós vamos mostrar o seguinte, que DFU 1 e DFU 3 implicam em DFU 2. Né? Porque nós queremos mostrar que se essas duas aqui estão satisfeitas, ó, se essas duas aqui estão satisfeitas, então o nosso domínio é de fatoração única. Para ser domínio de fatoração única, tem que satisfazer DFU1 e DFU2. Um já está satisfeito, tem que mostrar que vale o 2. Tá? Então, DFU1, ela nos diz que todo elemento não invertível e não nulo é um produto finito de fatores irredutíveis. Então, nós só precisamos mostrar a unicidade dessa fatoração. Nós vamos fazer isso por indução sobre o número de irredutíveis. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos começar. Se o A for um elemento irredutível, então a única fatoração possível do A é essa daqui. A vezes U, onde U é uma unidade. É um invertível. Essa é a única possibilidade. Né? Um fator irredutível não se quebra como produto de 2, sendo que nenhum dos dois é invertível. Né? Então, se quebrou como produto de 2, um tem que ser invertível. Então, a única fatoração possível de um irredutível é essa. E aí nós temos a unicidade. Né? Unicidade no sentido a menos de um invertível.
A hipótese de indução, ela garante que todo elemento de R pode ser fatorado, todo elemento de R que pode ser fatorado como S fatores irredutível, de novo, para qualquer elemento de R que pode ser fatorado em S fatores irredutíveis, tal fatoração é única. Única no seguinte sentido: a quantidade de irredutíveis é a mesma, né, a menos de associados. Né? Então, eles podem ser associados. E nós vamos mostrar que essa unicidade da fatoração, ela vale para qualquer elemento que pode ser fatorado como S mais 1 fatores irredutíveis. Certo? Então, vamos pegar um elemento que pode ser quebrado como um produto de S mais 1 fatores irredutíveis, e também pode ser quebrado como um produto de M fatores irredutíveis. Esses S mais 1 fatores irredutíveis, nós vamos chamar eles de PI. Os M fatores irredutíveis, nós vamos chamar eles de QJ. Tá? Então, o A é escrito como um produto de S mais 1 fatores irredutíveis, e eu escrevi o mesmo A como um produto de M fatores irredutíveis. O que nós queremos mostrar? Que essa quantidade é a mesma, e, a menos da ordem, esses elementos, os PIs e os QJs, eles são associados. E é isso que nós vamos fazer. Bom, vamos começar. Bom, se o PI, como o PI aparece nesse produtório aqui, então o PI divide A. Como o A também é o produtório dos QJs, então o P1, ele divide esse produto aqui, dos fatores Q1, Q2 até Qn. Tá? Agora, como o P1 ele é um irredutível, e o DFU3 diz todo irredutível é primo, então esse P1 aqui ele é um primo. Mas P1 é um primo que divide um produto de fatores. Se um primo divide um produto de fatores, ele divide algum dos fatores. Então ele vai dividir algum dos QJs. O P1 divide algum dos QJs, porque o P1 é primo. Tá? Vamos supor que o P1 ele divide o QK. O QK é o cara que ele divide. Né? Ou seja, o QK ele é escrito como P1 vezes um certo elemento U. Observe o seguinte, ó. Esse QK aqui, ele é um fator irredutível. Estou escrevendo ele como um produto de dois elementos. Um dos dois tem que ser invertível. Ou o P1 é invertível, ou o U é invertível. O P1 pode ser invertível? Não pode. P1 é primo. P1 é irredutível, é primo. Não pode ser invertível. Bom, então o U tem que ser invertível. Então o U é invertível. O que eu faço? Eu venho aqui em cima, nessa equação aqui, ó, e substituo no lugar do QK, no lugar do QK, eu coloco P1 vezes U. Certo? Então aqui vai aparecer P1, P2, P3, até o PS mais 1. Do lado direito vai aparecer o P1 vezes U, vezes Q1, vezes Q2, vezes Q2, vezes QK menos 1, vezes QK mais 1, etc., até o QN. Só fiz a substituição. Eu posso cortar, eu posso cancelar o fator P1 de ambos os lados do produtório. Quando eu faço esse cancelamento do P1, o lado esquerdo vai ficar com isso aqui. Vai ficar o produtório de PI com I de 2 até S mais 1. O lado direito vai ficar um invertível, vezes os QJs. O único Q que foi cancelado é o QK. O QK foi cancelado, porque ele foi substituído, porque ele foi cancelado aqui, no lado direito. Né? Então, o que vai aparecer? Ó? Um elemento, que é o produto de S fatores. Esse lado direito aqui, ó, é um produto de S fatores. Igual a um produtório de M-1 fatores. Então, eu tenho para o mesmo elemento duas fatorações. Com S elementos. Olha o que diz nossa hipótese de indução. Todo elemento que pode ser fatorado em S fatores irredutíveis, tal fatoração é única. Eu tenho aqui ó, um elemento que foi escrito como produto de S fatores, de duas formas distintas.
Se foi escrito de duas formas distintas, não pode ser duas formas distintas. Então, a quantidade de fatores aqui é igual à quantidade de fatores de lá. E, a menos da ordem, os fatores eles são todos associados. E, portanto, nós temos a unicidade. Tá? Nós temos a unicidade dessa fatoração, no sentido de ordem e de elementos associados. O que nós temos, então, dessa proposição? Essa proposição, ela nos diz o seguinte, que, em vez de considerar o DFU1 e DFU2 na definição de DFU, você pode considerar o DFU1 e o DFU3. Né? Então, agora, nós podemos dizer o seguinte, ó, que podemos adotar isso aqui como definição. Ó. Deixa eu voltar aqui. Nós podemos adotar essa aqui como definição de domínio de fatoração única. Todo elemento não invertível e não nulo é o produto de fatores irredutíveis. Todo elemento irredutível é primo. Tá? Então, isso nós podemos adotar como definição de domínio de fatoração única. Tá? Muito bem. Outra observação. Nós vimos no vídeo anterior que num DIP, todo elemento irredutível é primo. Então, nós vimos DFU3. Todo DIP satisfaz DFU3. Num domínio de fatoração única, primos e irredutíveis coincidem. É exatamente o que diz o DFU3. Então, se nós mostrarmos que um DIP satisfaz o DFU1, se em algum momento nós mostrarmos, olha, num domínio de fatoração única, todo elemento é um produto finito de fatores irredutíveis, a menos o zero e os invertíveis, então nós já vamos poder garantir que todo DIP é um domínio de fatoração única, tá certo? Porque DFU3 vale. Nós vamos mostrar no próximo vídeo, através de um exemplo, que o teorema anterior ele não vale para domínios que não são domínios de fatoração única. Então, aquilo lá, se você tirar alguma das hipóteses do domínio de fatoração lá da definição de DFU, o teorema anterior ele não vale. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo aqui um pouco mais enrustido, né? Que é esse negócio aí de domínio de fatoração única. A unicidade da fatoração é um negócio um pouco mais difícil. Mas, por sorte, nós temos esse teorema que pode nos salvar, né? E nos fala que ser de fatoração única é equivalente a dizer que todo elemento não nulo e não invertível é o produto de fatores irredutíveis, quantidade finita, e primos e irredutíveis são dois conceitos que coincidem. Beleza? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tá? Um abraço a todos.